Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês, nessa conferência que se chama Santificação. Queridos, eu quero dizer que eu não sou um pregador itinerante, eu não sou alguém que carrega uma mensagem pelos 4 cantos do país por onde eu vou, não é assim. Eu sou pastor de uma igreja que cuido de vidas, cuido de ovelhas, então isso é uma coisa que eu carrego na minha vida o tempo inteiro. Então ministrar sobre santificação, sobre santidade, é algo que lateja no meu coração o tempo inteiro. Porque nós estamos experimentando um tempo muito diferente na humanidade. E é uma geração que está entrando na igreja com uma visão que, na minha opinião, é uma visão equivocada. A geração de hoje é a geração do vamos fazer, do vamos queimar, do vamos arder, do vamos tudo isso. Só que não tem ponderado em que condições nós vamos fazer tudo isso. Nós vamos sim queimar, nós vamos sim fazer, mas nós vamos fazer como? Querido, eu quero começar dizendo para você o seguinte: um homem com defeito jamais produzirá alguma obra com efeito. Porque aquilo que Deus tem que fazer através da tua vida, primeiro Ele tem que fazer na tua vida. Porque se a obra que Deus está fazendo através de você está além da que Ele está fazendo em você, está tudo errado. Estamos todos pensando em avançar. Estamos todos pensando em ir adiante. E na minha opinião, a clareza que eu tenho de Deus para esse tempo é que o maior avanço que a igreja precisa dar é voltar ao princípio. O maior avanço que nós precisamos ter como igreja nesses últimos tempos é voltar ao princípio. Porque muito se fala em subir, em crescer, em expandir, e eu prego isso. A questão é como se vai fazer. Porque a Bíblia diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Não é quem tem os melhores equipamentos, não é quem tem um curso de montanismo, não é quem está mais preparado. Quem subirá é quem tiver as mãos limpas e o coração puro. Perceba que não é o que você vai fazer, é como você vai ser. Porque o avivamento, ele não é fora, o avivamento é dentro. E o avivamento que acontece dentro gera uma reforma na sociedade. Mas antes de existir uma reforma na sociedade, Deus precisa reformar a gente. Nós somos aqueles vasos que estamos quebrados na mão do oleiro. Sabe, essa noite tudo que eu quero compartilhar com você é para onde eu desejo ir todos os dias da minha vida. De volta para o começo. Tudo que eu desejo todos os dias da minha vida é voltar para o jardim e encontrar com o meu Senhor na viração dos dias. Toda a minha oração para essa noite é que Ele esteja nesse lugar, como eu me encontro com Ele na minha casa. Gente, eu tenho caminhado por aí e tem se formado um estigma do fogo, do não sei o quê, e tal. Querido, isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Mas hoje eu sinto que nós vamos ser batizados aqui nesse lugar. Mas é com um batismo de arrependimento profundo. A minha oração é que nós sejamos batizados com arrependimento profundo. Que nós possamos, com lágrima nos olhos, voltar e cantar: eu te amarei. Eu não tenho vergonha de ti. Eu não preciso me esconder de ti. Quero compartilhar algo de Deus com você nessa noite. Abra sua Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. A história mais triste de toda a Bíblia. Gênesis capítulo de número 3. Eu insisto em dizer para você, o maior avanço que nós precisamos dar é voltar ao começo.
Gênesis 3, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, você acompanha na sua tradução. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus o chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar alma de espírito, junta de medula, e de discernir as intenções do coração do homem, Deus. Diante dessa palavra eu me resumo à minha insignificância. Eu me desfaço de todas as minhas faculdades intelectuais e te peço que a tua graça, e somente ela, seja real, gloriosa e manifesta nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, esse é um relato que, na minha opinião, é o relato mais triste de toda a palavra de Deus. É o relato da queda. Deus cria tudo, e Deus avalia tudo que Ele cria, e Deus está super satisfeito com sua criação. E após Ele estar super satisfeito, Ele vai e cria o homem. E diz assim: olha, eu preparei tudo isso para você. Agora você vai cuidar. Você é um agrônomo. Você vai zelar pelo jardim. Você vai zelar por tudo isso aqui. E você vai viver a plenitude. E todos os dias eu vim me encontrar contigo na viração dos dias. E assim foi durante um tempo. Só que para isso Deus deu um decreto. Deus disse: olha, para que isso aconteça durante todo o tempo, é necessário que vocês obedeçam a uma questão. Eu não quero que vocês comam do fruto específico daquela árvore. Todo o resto vocês podem, mas daquela especificamente não podem. E durante um tempo assim foi. Até que um dia a serpente se aproxima da mulher e começa ali a tentar ludibriá-la. E irmãos, entenda uma coisa: toda a tentação e por consequente o pecado, ele brota, ele nasce da severidade da palavra de Deus. É uma tentação da severidade. É tipo, isso é severo demais, isso é radical demais. Irmãos, eu sou um cara que me considero muito livre, assim, sabe, em Deus, para adorar. Eu não carrego religiosidade, mas, irmãos, eu sou muito quadrado para muitas coisas. Quem olha e diz assim: esse pastor deve ser pastor livre. Eu sou mesmo. Mas eu sou muito quadrado para a palavra de Deus, irmão. Querido, quando eu me converti de verdade. Eu demorei para me converter, não foi fácil. Eu vim do mundão, doidão, as coisas mais loucas que você pode pensar. Mas essa palavra fez sentido para a minha vida e mudou a minha história. E essa severidade que alguns tentam dizer, chamar de radical, chamar de não sei o quê, isso é fruto de um relativismo que nós vivemos na geração de hoje. Tudo pode ou não pode de acordo com aquilo que eu penso. O que é certo para ti, de repente não é certo para mim. É relativo. Querido, não existe relatividade quando se trata de Deus. E Deus disse assim: isso aqui não. E se Deus disse isso não, querido, é não. Mas acontece que
que tentado por essa expectativa de um crescimento, de um avanço, olha, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Uau, já pensou? E aí Eva tentou, foi tentada e acabou conduzindo também seu esposo. Enfim, o resultado é trágico. O resultado mais trágico foi que a partir daí eles ficaram distantes do Senhor. Querido, você sabia que Deus me disse algo um dia? Deus me disse: filho, sabe por que eu não suporto o pecado? Não é por causa do pecado, é por causa de você. Eu não suporto o pecado porque eu sei que ele leva à morte e eu quero que você tenha vida. Eu não suporto o pecado porque se ele pagasse o salário antecipadamente, ninguém queria. Ninguém queria. Se as consequências viessem antes dele, ninguém queria. Mas como as consequências só vêm depois, muita gente se engana. Essa noite eu quero olhar para essa história. E eu quero trazer à memória alguns fatos importantes. E quero mexer com você, porque o nosso maior avanço essa noite vai ser voltar para o jardim. Diga: eu quero voltar para o jardim. Diga: eu preciso voltar à essência. Ah, queridos, todos nós precisamos. E precisamos todo o tempo. Sabe, a essência do pecado sempre vai ser colocar a avaliação humana acima da ordem de Deus. Mas na minha opinião, de acordo com o que eu penso, daquilo que eu vejo. E aqui eu quero fazer um alerta. Cuidado com os pregadores do YouTube, gente. Vocês precisam ouvir pastores, mas vocês precisam ouvir os seus pastores. Vocês precisam ouvir os seus pastores, porque são eles que conhecem as vidas de vocês. São eles que estão recebendo de Deus a direção para conduzir a vida de vocês. São eles que têm a direção de Deus para esse tempo, para essa geografia. Às vezes você entra no YouTube e começa a ficar encantado com o YouTube, porque os caras têm mensagens boas. Amém por isso. Amém por isso. Só que são mensagens talvez para aquela estação, para aquela geografia, para aquela realidade. E muitas pessoas estão pegando para si aquilo que não é seu. E o que é o mais perigoso, a era do YouTube está tirando o povo da igreja. Porque passa no YouTube, porque é ao vivo. Querido, escute isso. O que Deus tem para fazer numa atmosfera coletiva, Ele não vai fazer no teu quarto sozinho contigo. O que Deus tem para fazer numa atmosfera coletiva, ainda que seja a mesma mensagem, no mesmo dia, na mesma hora, Deus não vai fazer no teu quarto. O lugar é aqui. Ele está aqui. Vamos olhar para a realidade dos fatos e começar a ser sincero conosco e identificar em nós onde estão os riscos de cairmos no mesmo erro. Eu quero olhar para a história e quero começar do começo. Querido, tudo começa com tentação. Tudo começa com tentação. E a primeira coisa que nós precisamos aprender como cristãos é como lidar com a tentação. Porque tentação não é problema. O problema é você negociar com ela. Ser tentado não é pecado. Ser tentado é uma realidade constante. E você não é só tentado pelo sexo oposto. Você não é só tentado. Não, você é tentado de todas as maneiras, em todo o tempo. Mas nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Nós precisamos saber o que devemos fazer, como nós devemos nos blindar diante disso. E a primeira coisa que eu preciso ensinar, eu ensino isso muito na IBNB. Aprenda a confessar as suas tentações, querido. Quem confessa uma tentação, previne de precisar confessar um pecado. Se todas as pessoas que foram tentadas, que estavam ali, balançando, tivessem aberto a boca e dito: olha, está acontecendo isso, a maior parte delas não teria feito. Mas a tentação, ela nasce disso, de algo que me encanta. Olha o que a Bíblia diz, no verso de número 6.
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se obter discernimento, ela tomou do fruto. Presta atenção, tudo começou com os olhos. Parecia que era bom, parecia que era prazeroso, parecia que ia valer a pena. Aí depois, a tentação dos olhos passou para a mente. Porque agora, além de ser bom, além de parecer gostoso, ainda vai me dar um upgrade. Porque agora eu vou receber um up. Porque agora eu vou obter discernimento. Querido, todas as vezes, Satanás ele vai tentar te dar uma possibilidade de crescimento para te destruir por inteiro. Sempre vai ser uma possibilidade de um algo a mais. Porque se não for isso, ninguém vai querer. Se não houver uma tentação de que isso vai me levar a um outro patamar, e isso vai me trazer algo de benéfico. Sabe uma das coisas que mais tem sido usado nos dias de hoje? Portas de emprego. É impressionante como portas de emprego que não são de Deus têm destruído vidas de pessoas. Pastor, Deus abriu uma porta para mim. Foi, meu filho, glória a Deus. Mas e aí? Não, e agora por causa disso eu não posso mais vir para nenhum culto que é de noite. Irmão, e foi Deus? Foi, irmão? Foi Deus mesmo, irmão? Querido, se você olhar para o que aconteceu lá no Êxodo, é a mesma coisa dos dias de hoje. Quando o povo começou a falar sobre liberdade, quando o povo começou a falar a sair do cativeiro, Faraó chega e aumenta a carga de trabalho, para que eles não tivessem tempo para pensar em liberdade, para que eles não tivessem tempo para pensar em adoração. Não, trabalha, que quanto mais tu trabalha, menos tu tem tempo para pensar em Deus, cara. Sabe o que Satanás tem feito hoje? Tem criado uma cultura no meio do povo de que você precisa se ocupar, e se ocupar, e se ocupar. E eu não faço apologia aos desocupados, mas cuidado, cuidado, porque pode estar ocupando lugar demais na tua vida, inclusive lugar que deveria ser só de Deus. Então cuidado com as tentações, querido. Cuidado com as expectativas de crescimento. Nós precisamos aprender para que possamos lidar com isso de maneira mais eficaz. A tentação da mente, a severidade. Irmãos, quantas pessoas eu tenho encontrado por aí que diante de uma palavra assim, mais dura, entorta a boca, porque não está falando de promessa, né? Porque não está falando de bênção, porque não está falando que vai sair daqui vencedor, entorta a boca e diz assim: ah, mas eu acho que não é assim. Ah, mas eu acho que o pastor estava exagerando. Ah, isso é a opinião dele. Querido, essa severidade, essa expectativa de severidade é o que mais tem destruído as pessoas. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Só existe uma verdade. E essa verdade ela é absoluta. Quer você queira, quer você não queira. E eu sempre faço aplicações quando estou ministrando, porque eu penso que Jesus também fazia isso, né? Ele usava parábolas e tal. Mas o fato de você não conhecer uma lei não significa que você não vai sofrer os efeitos dela. Exemplo, senta embaixo de uma jaqueira que está com jaca caindo, sem conhecer a gravidade. Irmão, ela vai cair na tua cabeça igual como se tu soubesses. Não é porque você não conhece a lei da gravidade, nem porque você discorda dela, que você deixará de sofrer os efeitos dela. Com Deus não é diferente, querido. Não interessa o quanto você concorda ou discorda. Não interessa o quanto você conhece ou desconhece. Mas interessa sim as consequências que virão se você não se alinhar. Querido, não é a Bíblia que precisa se amoldar a nós. Não é a Bíblia que precisa se amoldar ao nosso tempo. Somos nós que precisamos humildemente nos amoldarmos a ela. A primeira tentação é da mente, a segunda é dos olhos.
parecia ser bom. Parecia que valia a pena. Quantas vezes nós pecamos por isso? Nós olhamos e não temos a sensibilidade de avaliar, de calcular, de parar para pensar e dizer, espera lá, quanto custa isso? Existe uma frase que eu gosto, diz assim, se custa a tua paz, é caro demais. Se custa a tua paz, é caro demais. Cuidado com a curiosidade, irmãos. Cuidado com a curiosidade. Me impressiona jovens cristãos curiosos com o que está acontecendo lá fora, cara. Porque são esses mesmos jovens que quando saem para evangelizar, percebem que os lá de fora estão doidos para vir para cá. Aí o mesmo cara que saiu para evangelizar ontem, hoje está se tremendo todinho. Ai, vontade de ir naquele negócio. Como deve ser? Querido, cuidado com a curiosidade, irmão. Cuidado com a curiosidade. Tem coisa que você não precisa saber se é bom ou não, porque alguém já te disse. Você já sabe. Você conhece. Tome cuidado. Olha o que a Bíblia diz. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Fuja. O problema é que muita gente está tentando negociar, resistir. Bora ver se eu sou forte mesmo, até quando eu aguento. A Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se refere à tentação, a Bíblia diz, fuja. Fuja. Porque o próprio Jesus diz, olha, o espírito está pronto. O problema não é o espírito, o problema é a carne. Pois então fuja. Olha o que Luciano Subirá diz. Tentação é quando desejamos aquilo que Deus nos restringiu. E o pecado é quando o desejo nos domina por completo. Querido, Deus faz restrições para você. Não é porque Ele não queria que você não desfrutasse. É porque você não precisa. Escuta. Deus dá o jardim inteiro para Adão e Eva. Mas Ele restringiu uma árvore. Sabe por que Ele restringiu? Não é porque é maldade dele, não. É porque aquela árvore, eles não precisavam dela. Tudo que Deus restringe para você, é porque você não precisa. É porque é além. Tiago, capítulo 1, versículo 14, verso 14 e 15, diz assim. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tem um monte de gente que engravida do pecado e fica gestando ele por longo tempo até que possa dar à luz. Querido, em nome de Jesus, esse é o único aborto que é permitido na Bíblia. Aborte o pecado que está no seu ventre, enquanto é tempo. A Bíblia diz que você começa a cobiçar e aquilo ali você engravida daquilo. Aí aquilo vai sendo produzido dentro de você. E você vai acompanhando. Tem gente que faz até ultrassom do pecado, para ver se está tudo bem com ele. Deixa eu ver se está tudo bem com esse meu pecado aqui. Queridos, chegou o momento de nós, como igreja, entendermos que não adianta pensar em ir sem se corrigir. Nós estamos sendo chamados para nos levantarmos diante de uma sociedade. Mas que diferença nós faremos nessa sociedade, se quando nós chegarmos lá, nós formos tão parecidos com eles? Que diferença faz, querido? Se a Bíblia diz que nós somos separados. Queridos, santidade não tem a ver com sair do mundo. Santidade tem a ver com o mundo sair de você. Porque tem gente que vai se enclausurar. Aí vai viver lá não sei o que, no monte não sei das quantas. Querido, isso não é santidade. Santidade é quando você consegue expressar isso no meio da sociedade. Santidade não é fugir do mundo. Santidade é tirar o mundo de dentro de você.
Porque tem gente que está escondido dentro de uma caverna e está pecando lá dentro. Primeira coisa que eu preciso que você entenda. Cuidado com o relativismo, querido. 1 Coríntios 10, 23, o apóstolo Paulo diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Diga assim comigo: poder eu posso, mas eu não quero. Diga: querer eu quero, mas eu não devo. Irmão, com a tentação a gente tem que fazer isso. Porque poder eu posso. Querido, eu não faço não é porque eu não posso, não. Sabe por que eu não faço? Eu não faço porque Jesus é melhor do que isso tudinho, cara. Eu não peco. Não estou dizendo que sou impecável. Mas o pecado ele é um acidente na vida de um homem que é santo. É como um copo que cai da mão. Ninguém joga copo no chão, mas o copo cai. Viver em santidade, querido, não significa dizer ser impecável. Significa lutar 24 horas contra o pecado, que faz parte da sua natureza. Mas eu quero, mas eu não devo. Mas eu posso, mas eu não quero. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. E quando você começa a entender isso começa a fazer sentido. Porque, querido, o não, ele tem um negócio diferente, né? Quem tem criança pequena em casa sabe do que eu estou falando. A pior coisa é você dizer para a criança não. Meu irmão, disser não para a criança parece que está dizendo faz de novo. Aí você vai dizendo não, não, não. E muitas das vezes nós crescemos dentro de um evangelho mentiroso, de um evangelho de não pode, não pode, não pode. Querido, pode. A questão não é pode, o problema é a consequência disso. O que vai fazer sentido para a vida de alguém não é se pode ou não pode, porque o evangelho não é um conjunto de normas. O evangelho é o poder de Deus. Não tem a ver com uma religião. Não tem a ver com uma religião. Não tem. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando isso faz sentido para mim, as outras coisas perdem valor. É um processo de desvalorização natural. Porque quando você encontra algo que é mais valoroso, aquilo que não tem valor se torna mais sem valor ainda. Então a primeira coisa, aprenda a lidar com a tentação. Segunda coisa, o pecado ele tem verdades. Você precisa aprender que o pecado, ele não é aquela ilusão da tentação. É tipo o pecado é a campanha, a tentação é a campanha. O pecado é a gestão. Sabe, é promessa de mundos e fundos. Promessa de mundos e fundos. Vai ser bom. Vai fazer você crescer, você vai expandir, vai abrir seus olhos. Só tem que quando abrem os seus olhos, as consequências são terríveis, porque você se depara com uma verdade. Olha o que diz o versículo 7 de Gênesis 3. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Você sabe qual que era a verdade do pecado para eles? Vergonha e decepção. Imagina só, tudo que eles queriam era que os olhos deles se abrissem naquele momento. Os olhos se abrem. Mas quando os olhos se abrem, eles viram a realidade deles. Quando os olhos se abriram, não foi revelado para eles discernimento sobre bem e mal. O que eles viram foi vergonha e nudez. Quantas vezes pessoas pecam e logo após consumarem aquilo, se sentem horríveis. Horríveis. A sensação é terrível. Eu lembro eu era recém-convertido e eu estava num processo de consagração. E uma noite eu falhei, eu caí. Irmãos, a sensação foi terrível. Eu confesso isso tantas vezes, minha esposa sabe disso. Os meus discípulos da IBNB sabem disso. Eu ia tirar minha vida naquela noite. Porque Satanás ele começou a me dizer que eu não tinha jeito. Que eu podia tentar me consagrar o quanto que eu era recém-convertido. Eu podia tentar me consagrar o quanto que eu quisesse, mas a minha verdade era aquela. Querido, o pecado, ele adultera a tua identidade no mundo espiritual, cara.
O pecado, ele faz uma adulteração da tua identidade. E você passa a acreditar que você é aquilo. Onde na verdade Deus tem uma identidade intocável que é sua. Você é a imagem dele. Ele é santo, você é santo. Ele é puro, você é puro. Esse é o propósito, essa é a finalidade. Mas quando você cai, quando você falha, quando você erra, quando você não acerta o alvo, você se sente aquilo. E a verdade do pecado, ela é vergonha e decepção. 3 pessoas ficam sabendo, querido. Seu pastor às vezes não fica sabendo. O seu líder às vezes não fica sabendo. Às vezes a sua esposa, seus pais não ficam sabendo. Mas 3 pessoas sabem e você nunca pode esquecer disso. Você sabe, Deus sabe e o diabo sabe. E ele pega aquilo ali, e aquilo ali começa a ser a tua identidade no mundo espiritual. Eu prego na IBNB dizendo que muitas das vezes o que te identifica é o teu mais. Você já passou pela experiência de estar falando de alguém? Mas assim, fulano de tal, não, fulano é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Mas, querido, o mais apagou tudo que você disse antes. O que vai sobressaltar é o que vem depois do mais. No mundo espiritual, o que te identifica é o teu mais. Ah, fulano, ele vai para a igreja, ele ora, ele canta, ele isso, mas... Aí é esse mais que te identifica lá. E é esse mais que te envergonha. E é esse mais que tira a tua autoridade. E é esse mais que, se ele voltasse hoje, te deixaria distante dele. E é esse mais que te leva para longe do jardim. E é esse mais que você está vivendo que precisa ser colocado para fora. Porque não interessa o que você foi, interessa o que você vai estar quando ele chegar. E se fosse hoje? A acusação e o peso da culpa. O pecado gera isso. Você começa a se sentir acusado. Aí você chega num momento como esse, no ajuntamento, e está todo mundo uau, cheio, caindo, voando. Quando você pensa em levantar a mão, Satanás diz: tu vai levantar a mão aí? Tem certeza? E ontem? E aquilo que você fez? E aí vem a acusação. E a acusação é imediata. E a acusação te prende. E a acusação aprisiona. Mas para isso eu tenho uma boa notícia. Romanos capítulo 8. Versículo 1 diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, você tem uma identidade. Você tem uma identidade. Você vai pegar o seu RG, cara. Pega o seu RG. O seu RG tem muitas informações. Mas ele tem 3 informações que para mim são cruciais. No seu RG tem o seu nome. No seu RG tem a sua filiação. E no seu RG tem a sua nacionalidade. Sabe o que eu entendo por isso? Quando eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou, de quem eu sou e de onde eu sou, cara. Eu sou o filho do Deus Altíssimo. E eu sou um cidadão do céu, pisando na terra temporariamente, e o meu único propósito em aqui estar é estabelecer a cultura do céu aqui no meio dessa cultura perdida. Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Querido, a expectativa de promoção sempre irá se traduzir numa decepção diante de uma realidade cruel. O que seria um up é uma tragédia. Tipo para os jovens que estão me ouvindo, aquele carinha, sabe aquele carinha? Pois é, aquele carinha não vai dar em nada. Aquele carinha, se ele não quer relacionamento com Deus, ele vai querer contigo, minha irmã. Se ele não quer compromisso com Deus, ele vai querer o que contigo? Sossega, minha irmã.
Mas ele parece tão diferente. Pois é. Ele é diferente demais, Té. É diferente demais. Terceira consequência. A tentação conduz ao pecado. O pecado traz consequência. E as duas piores consequências do pecado. A primeira é o medo. E a segunda é a distância. Porque todo mundo que peca tem a mesma sensação que Adão e Eva tiveram, irmão. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso eu me escondi. Você percebe alguém que está com uma vida de iniquidade? Ele começa a se esconder. Você percebe que tem alguma coisa diferente, aquele cara começa a sumir. Esses dias eu peguei no pé de um discípulo lá. Faltam uns 3 cultos seguidos. E como a igreja ainda está em crescimento, eu consigo ainda identificar, né? Aí procurei por ele. Meu filho, não, pastor, está tudo bem. Eu disse, meu irmão, se está para ti, eu quero dizer que tu está enganado. Tem 3 semanas que eu não te vejo na igreja. Você está se escondendo? Eu, pastor? Escondendo o quê? Não, só estou te perguntando. Querido, você está se escondendo de quê, de quem e por quê? Agora minha pergunta é, qual é a tua estratégia? Porque quando Adão e Eva escutaram os passos do rei, eles correram e botaram folha. E se esconderam para trás das plantas. Você está se escondendo atrás de quem? De uma capa? Você está se escondendo atrás de uma máscara? Você está se escondendo atrás do quê, irmão? Você está querendo confundir a ideia de quem? Porque tu já sabe a tua realidade. O mundo espiritual te conhece, irmão. Se você parou para se perguntar quem é você no mundo espiritual? Quem é você? Você pode ser empresário, você pode ser o que você for aqui, mas e no mundo espiritual? Quem é você? Como te chamam lá? Te respeitam? Te temem? Ou você é que nem aqueles que vão pregar Jesus, a quem Paulo prega? É assim que você vai fazer? E a resposta é, Jesus eu sei quem é, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem são vocês? Querido, quem são vocês? Significa uma adulteração da tua identidade. Isso é consequência do pecado. Porque quando você não peca, a sua identidade continua inalterada e todo mundo sabe quem você é. Quando alguém pergunta quem são vocês, significa que existe uma adulteração na sua identidade. E você está se escondendo aonde? Qual é a estratégia? A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 5, conta a história de Naamã. E no versículo 1 começa dizendo assim: Naamã era comandante do exército da Síria, homem muito honrado e respeitado pelo rei. Isso era a capa. Aí a verdade, Naamã, mas esse poderoso guerreiro era leproso. Existia uma capa de comandante do exército da Síria, mas por trás de uma capa existia uma verdade sobre Naamã. A minha pergunta é, a sua capa está escondendo qual verdade? Qual é a tua verdade que está por detrás da capa da religiosidade? Que está por detrás da capa da santidade? E aí o que é o pior? É que quanto mais você vai galgando cargos no reino, mais difícil fica para você ter humildade de regredir, de regressar. Porque agora eu sou líder. E o que os meus liderados vão pensar, irmão? E o que Deus está pensando disso, cara? Mas os meus liderados, eles não podem saber disso. Quem precisa saber já sabe, irmão. O que você precisa é tirar essa capa como Naamã tirou. Porque quem curou Naamã não foram os 7 mergulhos, foi tirar a capa, irmão. Eu digo isso, falei na igreja isso esses dias. É como você chegar num dermatologista e dizer, estou com um problema na pele, mas eu não posso te mostrar. Querido,
Eu vou fazer o que por ti? Você precisa aprender a se expor, irmão. Não a exposição pela exposição, mas a exposição com o propósito de voltar à integridade. Porque a Bíblia diz que depois que Naamã tirou a capa, a pele dele voltou a ser como de uma criança. Deus quer restaurar quem você é desde o início. Que a lepra está te tirando essa verdade. O pecado está te levando isso. Ou o seu problema talvez não seja uma capa, seja uma máscara. A mesma máscara que Moisés usou. Porque talvez a imagem de Moisés seja sempre daquele cara que carregava o excesso da glória de Deus, mas nem sempre foi assim. A Bíblia diz que Moisés, quando descia da presença de Deus, resplandecia do rosto dele uma luz tão forte que os israelitas não podiam olhar. Aí então ele colocou um véu, e esse véu escondia o excesso da glória de Deus. Só que alguma coisa acontece na vida de Moisés. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: não somos como Moisés, que escondia o rosto por detrás do véu, para ocultar a glória que se desvanecia. Irmãos, talvez você esteja aqui e a sua realidade hoje não seja a mesma de alguns anos atrás, mas você está se escondendo daquela pessoa que um dia você foi. Tira a máscara. Porque um dia foi cheio de unção, um dia foi cheio de glória, um dia foi cheio de muita coisa, mas hoje não é mais. E Moisés foi assim. O que você está fazendo? Qual é a estratégia? Você está se escondendo aonde? Querido, o medo, ele vem do grego phobo, que daí deriva a mesma palavra que chama intimidação. Intimidar significa tornar tímido. E a intimidação paralisa. Você sabe por que você começa a parar? Porque você tem medo. Tem medo do quê? Da tua verdade. Você tem medo do quê? Da tua essência. Você tem medo do que está por detrás das máscaras. Você tem medo do que está por detrás da fantasia. E aí no fim de semana como esse, que muitas pessoas estão se fantasiando aí fora, tem muita gente se fantasiando dentro. Tem muita gente no baile de máscaras, dentro da igreja, usando uma máscara de bom pastor, de bom cristão, de bom líder, de bom marido, boa esposa, sei lá o quê. Bom servo. Mas essa noite eu ouço claramente Deus fazer a mesma pergunta que Ele fez lá no jardim. A Bíblia diz que quando Deus chega no jardim, Ele se depara com alguém que estava se escondendo. Irmãos, Deus sabia onde eles estavam? Diga sim. Diga sim, eu quero ouvir sim. Deus sabia onde eles estavam? Sim. Mas Deus faz uma pergunta para eles. A Bíblia diz que Deus pergunta para o homem: onde está você? Você sabe por que Deus perguntou para ele onde ele estava? Porque Deus sabia onde ele estava, quem não sabia era ele. A minha pergunta hoje é: onde está você? Onde está você? Que caminhos você tem escolhido viver? Que escolhas você tem feito para a sua vida? Quais são as legalidades que você tem dado? O que tem te feito te esconder de uma verdade? Talvez você já não seja mais aquilo que um dia você foi. Tem duas escolhas: ou você vai morrer com essa aparência, ou você vai tirar a máscara e vai dizer: eu preciso voltar ao começo. Você tem duas escolhas em relação a essa capa aí de comandante do exército. Ou você morre de lepra com a capa intacta, ou você tira a capa e é curado para retomar o cargo que Deus te chamou para exercer. Porque como leproso, Naamã não poderia permanecer no comando do exército. Homens com defeitos jamais produzirão obras com efeitos. Homens com defeitos jamais poderão fazer orações com efeito. Porque a Bíblia diz que o que tem efeito é a oração de um justo, não é do ímpio.
A Bíblia diz que o que tem efeito não é a oração do crente, irmão, é do justo. Sabe o que é justo? Não é aquele que pratica a justiça, é aquele que é justificado por Cristo Jesus, na cruz do Calvário. E como eu sou justificado, reconhecendo o sacrifício dele, na ceia? Não, todo dia. Todo dia, irmão, todo dia. Porque Paulo diz assim, porque toda vez que vocês comem ou bebem, vocês anunciam a morte até que ele venha. Você precisa viver uma vida que anuncia aquele que vem, meu irmão. A sua vida está anunciando aquele que vem? Onde você está, cara? Onde você está? Onde você estava com a cabeça quando você permitiu chegar até aí? Ele viu. Ele estava lá. E ele hoje está aqui te perguntando: onde você está? Agora percebe algo. Eu quero criar um link para esse momento, eu preciso disso. Você percebe que Deus não pergunta para ele o que ele fez. Deus sabia onde ele estava? Sabia. Deus sabia o que ele tinha feito? Sabia. E por que Deus não perguntou: cara, o que tu fizeste? E por que Deus pergunta: onde é que tu está? É porque a distância dói mais do que o erro. Porque o que dói mais no coração de Deus não é o que você fez, é o para quão longe isso te levou dele, cara. E tudo que ele mais quer é te ter de volta. E tudo que ele mais quer é poder te encontrar na viração dos dias. E quando isso se alia ao que você mais quer, existe uma oportunidade de recomeçar. Recomeçar é o verbo mais lindo da língua portuguesa para mim. O problema é que tem muita gente que tem confundido com repetir. Recomeçar não é repetir, cara. Recomeçar significa voltar e fazer tudo diferente. Quando Deus pergunta onde você está, Deus está criando uma oportunidade de abrir um diálogo contigo. Deus está abrindo uma oportunidade de você confessar a sua realidade. Onde você está? Essa é a pergunta dessa noite. Onde você está? Pastor, estou dentro da igreja, tá bom, e tua cabeça está onde? Pastor, estou servindo nos ministérios, tá bom, e a tua vida está onde? E o teu propósito de vida está onde? O que você tem feito com os talentos que Deus confiou a você? Tem servido a quem? Você tem vivido como um bom mordomo? Você sabe o que significa mordomia? Mordomia significa cuidar ou gerenciar ou administrar aquilo que não é seu. Tudo que você tem é graça, nada é teu, cara. Você é mordomo. Você precisa ser um bom administrador daquilo que Deus tem confiado a você. Você tem feito isso? Você tem administrado bem seus talentos? Tudo precisa voltar para Ele, cara. A Bíblia diz que tudo é dele, por Ele e precisa voltar para Ele, irmão. Precisa voltar para Ele. Precisa apontar para Ele. E a verdade é que a tua vida precisa voltar para Ele. Onde você está? Onde você está? Deus está te perguntando essa noite: onde está o adorador de antes? Onde está aquele ou aquela que me procurava em meio às madrugadas? Onde está aquele ou aquela que já não sabe nem como é que faz um propósito de jejum? Você ainda lembra como é? Onde está aquele do primeiro encontro? Onde está aquela paixão? Onde estão aquelas lágrimas? Tem gente que é capaz de chorar no Luciano Huck, não sei o quê, voltando à minha casa, na minha terra, não sei o quê, mas não chora na presença de Jesus. Está seco. Está seco. Você chora quando vê uma foto, mas não consegue se derramar em lágrimas na presença de Jesus. Lembra como foi no início? Lembra quando era? Você ainda lembra? Essa noite é noite de você voltar. Santificação não é sair do mundo, é tirar o mundo de você. Santificação significa viver de maneira separada dos outros, não,
para Ele. Não é separar dos outros, é separar para Ele. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam quaisquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso é viver separado. Sua vida tem que cantar a Ele, cara. A sua vida tem que ser a maior pregação diária. As pessoas têm que olhar para ti e perguntar: o que esse cara tem de diferente? Você precisa viver em excelência, irmão. Eu estou pregando sobre a cultura do reino lá, toda quinta-feira. Uma mensagem sobre cultura do reino. Esses dias eu preguei sobre cultura da excelência. Ser excelente não significa fazer melhor do que ninguém. Significa fazer o melhor do que você poderia fazer fazendo aquilo. Excelência não é perfeição. É fazer algo além da média. Isso é excelente. Se todo mundo faz A, eu posso fazer A mais B. Eu sou excelente. Por que eu sou excelente? Porque eu sou a imagem e a semelhança da excelência. Onde você está? A parte bonita dessa história é que no versículo de número 21, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Sabe o que eu entendo com isso? Recomeço. Filho, você errou. Filha, você pecou. Filho, você se escondeu. Você está botando folha aí. Você está se escondendo por detrás da planta. Mas essa noite eu quero te dar um recomeço. Eu vou fazer roupas de pele e eu vou cobrir a nudez, eu vou cobrir a mentira, eu vou cobrir a vergonha, eu vou cobrir o pecado. Eu vou te dar uma chance de recomeçar comigo, porque você coberto, você não tem medo, você não se distancia. Eu estou te chamando para perto, eu estou te chamando para dentro. Sabe, a Bíblia diz que quando Deus decide descer no monte, e o povo se prepara, mas quando o povo vê o monte fumegante, os relâmpagos, os trovões, o povo fica à distância. Querido, nada mudou para os dias de hoje. O medo continua deixando o povo distante. Mas o que gera o medo? O que gera o medo? É isso aqui, ó. É a certeza de que você não está na condição em que Ele gostaria de te encontrar. Dê uma oportunidade para Jesus hoje chegar de volta no jardim e te encontrar. Faz tempo que Ele está te procurando. Ele não te encontrou, mas faz algum tempo. Talvez Ele nunca te encontrou. Eu não sei. Mas talvez Jesus nunca tenha te encontrado. Talvez você nunca tenha tido um encontro pessoal com Ele. Está na hora de você tirar tudo aquilo que estava impedindo o seu contato pessoal com Ele. Queria agora convidar você a ficar de pé. Eu queria orar por você. Toda essa mensagem de hoje, ela se resume a uma pergunta: onde está você? Onde está você? Onde está aquele adorador de antes? Onde está? Onde está? Onde está a sua vida de santidade? Deus quer te dar novas vestes essa noite. Deus quer te dar um recomeço. Não importa quem você foi um dia. Esse véu aí, ele já está escondendo, não é o excesso da glória, é a ausência dela. Hoje é noite de recomeçar. Hoje é noite de voltar ao começo. Hoje é noite de voltar ao jardim. Jardim da inocência, jardim da intimidade, jardim da comunhão. Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação. Hoje você vai iniciar um processo de libertação. E a tua exposição não é simplesmente para mostrar quem tu estás por dentro, mas é para dizer para Jesus: olha, eu não quero permanecer assim mais. Eu quero uma nova história, um novo tempo. Talvez você esteja recebendo um monte de condenação, de culpa, de acusação. Eu quero te dizer que o perdoador está aqui. O teu redentor está aqui. Ele te ama.
E Ele não está preocupado com o que você fez, Ele está preocupado onde você está. Se você está convicto de que teu lugar no jardim já não é mais o mesmo de antes, se você está convicto de que a viração dos dias já não traz mais aquele encontro de antes, se você está convicta de que as folhas estão encobrindo a tua nudez, mas a tua realidade é a nudez, Deus quer te dar novas vestes essa noite. Chegou o dia de você lançar fora essas fantasias, essas máscaras, e começar a viver uma vida de santidade verdadeira. Chegou o dia de você fazer uma aliança sincera e genuína. Chegou o dia de você voltar para o jardim. Eu queria orar por você. Se há alguém nessa noite, eu queria te dar liberdade de você vir até aqui e profeticamente tirar suas máscaras. Você não precisa contar para ninguém. Ele sabe quais são as máscaras que estão caindo nessa noite. Talvez você vai pensar assim: pastor, mas o que vão pensar de mim? E a minha pergunta é: e o que ele vai continuar pensando a teu respeito? Ele sabe tudo. Ele sabe toda a tua verdade. Ele estava lá, ele viu o que aconteceu todas as vezes. Ele sabe que você já não é mais aquilo que você quer aparentar ser. Mas se essa noite você, assim como Naamã, está a fim de tirar a capa para realmente ser curado, mergulhar algumas vezes no Jordão, para que você possa voltar ao jardim, enquanto o Ministério de Louvor entoa uma canção, você vai sair do seu lugar. E hoje você não vai ser tocado por homens, hoje vai ser tocado pelo Espírito. Eu te disse que hoje a noite é de batismo, mas é batismo de arrependimento. Hoje é a noite de você realmente poder cantar de novo: eu te amarei, eu te amarei. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Você pode vir, querido. Nas asas do teu Você pode vir. amor. Existe um recomeço para você nessa noite. Você não está sendo chamado para ser ridicularizado. Esconda-me em ti, Você está sendo chamado para ser curado, esconda-me tratado, em ti. liberto. Nas asas do teu Você está sendo amor. chamado para ter um recomeço. O seu lugar no jardim. Volta. Qual é o som? Volta à essência, Qual volta à é o essência. som quando Deus Você sabe qual é a verdade que está por detrás disso daí. Qual é o som? Hoje é noite de Qual é o arrependimento. som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na Coloca terra? para fora a verdade. Qual é o som? Qual é o som? Esconda-me em ti. Existe um recomeço. Esconda-me em ti. Existe um novo tempo. Nas asas do teu amor. Vamos, é pra você, tá disponível. Tá disponível. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Não permaneça assim. Nas asas Não do permaneça, teu não amor. permaneça. Não permaneça. Vamos, vamos. Sai de trás das folhas. Sai de trás das folhas. Vamos, vem. Esconda-me Onde você está? Onde você nas asas está? do teu amor. Cadê aquele que me buscava? Cadê aquele que clamava? Cadê aquele que servia? Cadê aquela que me adorava? Esconda-me em ti. Volta! Volta! Nas asas do teu Volta! amor. Volta à essência! Vamos! 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 Qual é o som? Qual é o Vamos! som? Vamos! Quando Deus
de trás. Esse é o som. Sai de trás das folhas. Sai de trás das folhas. O carpinteiro batendo a porta. Olá, nananai, sui cantaranaias. Volta, volta. E esse é o som. É o começo. O carpinteiro batendo a porta. Olá, nananai, sui cantaraias. Renascere cantaranaias, sui cantaraias. Renascere cantarai. Olá, naia, sui cantaranaias, sou. Olá, maia, sere cantaranaias, sui cantaraias. Oh, ei, sore cantará. Esse é o meu som. Do lado de dentro abrindo a porta. Recomeço, recomeço, recomeço. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Oh! E esse é o meu som. Do lado de dentro abrindo a porta. Do lado de dentro abrindo a porta. Oh! Vem cear comigo. Vem cear comigo. Vem cear comigo. Oh! Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. Carpinteiro batendo a porta. Oh, 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 oh. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra?
batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som, do lado de dentro abrindo a porta, do lado de dentro abrindo a porta. E esse é o meu som, do lado de dentro abrindo a porta, do lado de dentro abrindo a porta. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Pai, no nome de Jesus, eu ligo na terra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor está gerando aqui. Tudo aquilo, ó Deus, que os teus filhos estão derramando diante do Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que os teus filhos estão esclarecendo a Ti. Tudo aquilo que eles estão expondo. Ó Deus, toda a verdade que está sendo lançada, Pai. Da mesma forma como o Senhor fez. Faz novas vestes para eles nessa noite, Pai. Vestes que sejam capazes de encobrir a nudez e permitir que eles possam encontrar ao Senhor de novo, Pai. Oh Deus, aquela paixão de outrora, aquela paixão dos primeiros dias, aquele desejo incontrolável de buscar, de estar na Tua presença, é por esse começo que eu te peço, Pai. Eu não te peço, Senhor, por avanços, eu te peço por retornos, Pai. Os nossos maiores avanços serão os nossos maiores retornos, Pai. No nome de Jesus, eu abençoo, Pai, cada um dos teus filhos nessa noite, que tiraram as suas máscaras, que tiraram as suas capas e que expuseram a sua verdade. Eu declaro cura. Eu declaro cura no nome de Jesus. Eu declaro que essas áreas não têm mais domínio sobre você. Eu declaro que essas áreas não têm mais influência sobre as tuas convicções. Eu declaro que Satanás perdeu de novo. Satanás perdeu de novo. Porque as portas se fecharam. Ele não tem mais acesso à sua vida. Ele não tem mais acesso à sua mente. Ele não tem mais acesso à sua casa. Ele não tem mais nenhum poder sobre você. Ele perdeu. E você vai viver uma vida triunfante. Você vai viver uma vida triunfante. E é com o rosto descoberto que você vai ser transformado de glória em glória. E com o rosto descoberto, a sua identidade será aquela que Ele estabeleceu sobre você. Você tem uma identidade no céu. Volte ao começo. Eu quero orar por você também que não veio aqui na frente. A minha oração é que Deus quebre de você toda a suficiência. Toda a suficiência. E que te mantenha íntegro em todo o processo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que Deus te abençoe com um novo tempo, com um tempo de recomeço. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você pode,
Oferte o melhor aplauso que você tiver a Ele. Como eu amo seu